Uma vida na vila. Parte 8. Observando as costas do homem até que ele não estava mais à vista, o farmacêutico-chefe soltou uma risada suave. Quanto tempo fazia desde a última vez que ele tinha visto alguém de fora? Pode ter sido a primeira vez desde que ele ganhou o status de farmacêutico-chefe nesta aldeia. Ele é um homem surpreendentemente astuto. Há muita gente como ele naquela cidade. Não pode haver. Não, se fosse esse o caso, seria uma história maluca. Ouvi dizer que o número de habitantes da cidade era maior do que todos os elfos negros que vivem nesta floresta. Esse homem deve ser contado entre os escalões superiores deles. Se um homem como esse fosse muito comum na cidade, você teria que ficar atento aos detalhes para não ser enganado, não é? O homem se humilhou como um fracasso e assim por diante, mas se isso fosse verdade ele não falaria assim. Era verdade ainda mais se ele considerasse o fluxo da conversa e as informações que lhe haviam sido dadas, ele nunca iria em uma missão tola. Se fosse assim, por que ele estava tão preocupado em escrever os ensinamentos do farmacêutico-chefe no papel? Talvez ele não achasse que o farmacêutico-chefe, que ficou bravo com isso, rejeitaria ensiná-lo. No entanto, a razão pela qual o farmacêutico-chefe teve a ideia de que ele tinha algum tipo de objetivo, foi porque ele começou a dizer coisas como sua memória era ruim, ou se chamar de estúpido. Todas as coisas que lhe ensinaram, ele poderia escrever secretamente no papel mais tarde. Apesar disso, foi necessário que ele declarasse que ia tomar notas na frente do farmacêutico-chefe até que isso o deixasse de mau humor. Em outras palavras, eu não entendi de imediato, mas o que aquele homem queria me transmitir provavelmente eram duas coisas. Uma foi que ele não está escondendo nada. Claro, ele não podia confiar nele assim. Pode ser que mesmo quando o homem lhe mostrou algo verdadeiro, ele pudesse estar escondendo algo mais por trás dessa verdade. Infelizmente, ele não podia confiar tanto em um homem que ele conheceu pela primeira vez hoje. E, no entanto, para ele dizer não vou encobrir nada e, assim, expor meus pensamentos diante de você, teve um significado importante para a construção de um relacionamento de confiança entre eles. E, finalmente, a outra razão pela qual ele nunca poderia dizer em voz alta provavelmente foi ele pedindo para ser ensinado um nível de mistura apropriadamente difícil, mesmo devido à sua falta de tempo. No nível de definitivamente não ser capaz de lembrar, não importa quantas vezes ele tenha visto. Ele, que nem era um farmacêutico especializado, tentar aprender misturas de alto nível de dificuldade era bizarro. Além disso, praticamente todas as misturas difíceis utilizavam apenas ervas medicinais preciosas. Talvez fosse por isso que ele não pudesse fazer um pedido direto. Em outras palavras, ele era um homem que conhecia a vergonha. No entanto, o farmacêutico-chefe não achou que o segundo significado fosse realmente um problema. Originalmente, com base nas condições de troca daquele remédio desconhecido, que ele pensava estar relacionado ao da lenda, ele considerou correto oferecer seus remédios secretos. Os remédios secretos dos elfos negros foram divididos em 3 categorias principais. O primeiro eram os medicamentos que podiam ser feitos por meio de procedimentos de mistura difíceis. O segundo eram medicamentos feitos com ervas medicinais extremamente raras. O terceiro eram drogas perigosas que tinham uma eficácia excessivamente potente. Esses eram os 3. Ele havia declarado o primeiro como o motivo pelo qual não podia passar os remédios secretos para ele, mas pensou em ensinar-lhe os remédios que estavam na segunda categoria. Pode ser que as ervas medicinais raras nesta região sejam abundantes na cidade ou em qualquer outro lugar, como muitas vezes acontecia com as ervas medicinais. No entanto, se ele dissesse isso, não os levaria a lugar nenhum. Ou melhor, como os da primeira categoria eram impossíveis de ensiná-lo e não havia como ele ensinar as drogas perigosas da terceira categoria, sua resposta já estava decidida. E neste caso, ele também pensou que haveria um benefício para ele também. Ele poderia oferecer os ingredientes que raramente eram encontrados aqui e eram altamente valorizados mesmo na cidade a um preço adequado simultaneamente. Se ele voltasse para a cidade, espalhasse os remédios que lhe foram confiados, e eles se tornassem materiais preciosos como resultado, então as pessoas da cidade poderiam vir aqui para as aldeias dos elfos negros para fazer negócios para tentar obtê-los. Quando ele viu a poção roxa, ele sabia que o uso medicinal da cidade estava em um nível adequadamente alto. Tendo a chance de obter esse material e conhecimento, nem mesmo o farmacêutico-chefe achou que soasse tão ruim. Só a partir da chegada daquele homem, ele não sabia se isso daria ou não origem a interações entre a aldeia e a cidade no futuro. No entanto, mesmo que você dissesse a ele que ele deveria aceitar o pedido com base nessa perspectiva prática, não haveria dúvida de que o farmacêutico-chefe discordaria francamente desse sentimento.
Se ele tivesse uma personalidade que pudesse ser influenciada por alguma conversa racional sobre os méritos e deméritos, os aldeões provavelmente não murmurariam a palavra obstinado ao seu redor, e ele provavelmente não estaria sem uma esposa em sua idade. Não era como se ele não se preocupasse com isso desde que fosse estimado por seus amigos farmacêuticos, mas a partir de agora, ele ainda tinha que pensar em tentar e mudar a si mesmo. Aquele homem falou sobre ganhos e perdas. Se tivesse sido muito antes, teria sido um argumento que ele não poderia suportar. No entanto, era sobre seus ganhos e perdas como farmacêutico, curiosamente. Se em algum lugar distante seus esforços como farmacêutico fossem ridicularizados, ele não teria como saber. Ele não tinha como saber, mas se você perguntasse a ele se ele estava bem com isso, sua resposta seria absolutamente não. Por ter percebido o valor no que aquele homem havia oferecido, ele não podia relaxar se não devolvesse algo de valor igual ou maior. Ele sentiu que o homem realmente era um bom orador, porque ele havia atacado das duas frentes, lógica e simpatia simultaneamente. Normalmente, aquele que ensinava tinha uma posição superior enquanto aquele que era ensinado tinha uma posição inferior. No entanto, não foi assim desta vez. Ensinar era o preço dessa poção. Além do mais, o homem havia assumido a postura de deixar para ele decidir se iria ou não ensiná-lo. Neste ponto, você poderia dizer que suas posições eram iguais. E aquele homem imediatamente passou a dizer que ia tomar notas para abrir as hostilidades. Se a outra parte não esconde nada e age de forma que possa ganhar minha confiança, então também devo adotar uma atitude para que o homem confie em mim. Entretanto, esse era um problema extremamente diferente. Enquanto voltava para a mesa de estar, o farmacêutico-chefe franziu o rosto. Eu não acho que posso fazer algo assim. O próprio farmacêutico-chefe sabia que ele era ruim em se dar bem com os outros. Mesmo olhando para os tempos em que passará conhecimento para os aldeões, ele poderia declarar que não tinha sido um bom professor. Dando uma olhada nas folhas secas, que eram um tipo de narcótico, que estavam na prateleira de ervas medicinais, o farmacêutico-chefe balançou a cabeça. Esse material visava aliviar a dor e também poderia ser usado para eliminar o estresse. No entanto, não era muito apropriado para um educador usá-lo. Nada mais que eu possa fazer além de tentar o meu melhor, hein? O farmacêutico-chefe resmungou. Mas, bem, parecia que atuar não era seu forte. Ir tão longe a ponto de me encarar com tanta força que ele até esqueceu de piscar, isso significa que ele está tão interessado em mim? Hehehe. Ele parecia mais novo do que eu, baseado em sua aparência, mas ele certamente é jovem, eu acho que ele tinha um lado bem fofo, hein?